Mas a primeira coisa que eu quero falar sobre, inclusive, a era atual nossa, que você realmente nos representou de uma maneira brilhante, mandando aquele pessoal dar uma vazada, né? Porque na verdade não entenderam absolutamente nada do que é o IRA e do que é o Nazi, né? O Nazi com S, obviamente. O pessoal que está contigo, né? Independente das perdas financeiras, dessa polêmica de você ter perdido o show, o pessoal está contigo? Você tá tendo apoio nisso tudo? Sim. É importante todo mundo estar com você nessa luta, né? Na verdade, não, sim. Meus companheiros, todo mundo ficou chateado com a repercussão que deu no sentido dessa meia dúzia aí, 4, 5 cancelamentos. É, mas todo mundo sabe que também aquilo, com proporções que não deveriam ter. Nós fomos atacados simplesmente pelas milícias digitais, né? Na verdade, cara, o que eu fiz lá, como vários artistas estão fazendo, se manifestando ou apoiando o público, né? Pelo menos público de artistas que eu considero de qualidade, né? Isso é Gilberto Gil, Nando Reis, vou ficar só nesses dois, mas são muitos que eu estou sabendo que estão afinados com o público. Porque o que aconteceu lá não foi uma manifestação a princípio minha, foi do público, da maioria, 70%. No meio de uma música começou a gritar isso daí, eu os apoiei, porque eu penso assim, eu sou contra a anistia, totalmente. E uma minoria, que eles são sempre assim, né, barulhenta, lá no fundo, resolveu vaiar o comentário do público, e eu resolvi reafirmar, entendeu, que estava ao lado da maioria do público, e eu, na verdade, todas essas coisas são as tais narrativas, né? Eu, na verdade, não expulsei ninguém de lá, não falei fora daqui. Eu, aliás, ninguém saiu, inclusive. Depois aquilo, o show continuou normalmente, não houve nenhum episódio que justificasse cancelamento, tipo se houvesse uma briga, uma depredação, cadeira quebrada, nada. Eu depois fiquei lá, inclusive, sei lá, 1h30 atendendo uma fila quilométrica de público, todos apoiando, e mesmo porque se viesse alguém, entendeu, quisesse conversar comigo, discordando da minha opinião, eu conversaria normalmente, cara. A minha questão não foi nem contra conservadores e gente de direita, porque eu quero crer ainda que existe uma direita que come com garfo e faca ainda no Brasil, entendeu? E eu começo, inclusive, meu discurso falando sem ironia nenhuma, assim, olha, vocês me desculpem, que agora eu vou emitir minha opinião, apesar de algumas pessoas, né, acharem que artista ou músico não tem que se manifestar. Bom, eu não sou músico de baile, né, que vai, sobe, toca seus covers e vai embora. Não, minhas músicas, as nossas músicas têm assinatura, né, o Ira é uma banda que tem história, né, que se algum desavisado não sabe, entendeu? Mas aí também tudo bem, cara, não era para tudo isso. Acontece que a gente está num momento de muita tensão com relação a isso. Eu acho que foi a tempestade perfeita, porque naquela semana, o que acontecia? Se preparava a segunda manifestação em São Paulo, né, a favor da anistia, que aliás também foi esvaziada, como foi do Rio de Janeiro, e também foi a semana que se intensificaram as pressões sobre o Hugo Mota e sobre o Congresso para que isso fosse enfiado goela abaixo, como está sendo ainda. Então, acho que todo esse clima, aí eu acabei virando um símbolo dessa insatisfação dos progressistas em relação a esses caminhos dessa anistia que é espúria, totalmente, como a nossa querida aqui estava falando. Uma coisa é você discutir dosimetria, mas espera aí, gente, não transitou em julgado, entendeu? Calma, entendeu? O que é isso? Eu nunca ouvi falar em habeas corpus preventivo. Tem habeas corpus preventivo, né? É geral, liberou geral, depois de tudo que aconteceu em 8/1. E a gente tem que notar, porque no texto desse projeto de lei está escrito assim: a todos os atos praticados a partir de 30 de outubro. Porque as pessoas que estão nessas manifestações, eu vejo algumas pessoas, alguns garotos aí de blog, irem entrevistar as pessoas nessas passagens, eles não sabem nem o que anistia é. Ô, você é a favor da anistia? Sou. Por quê? Porque sim. Entendeu? É, então, cara, é uma coisa tão doida. Então, eu repito, não expulsei ninguém de lá, não é do meu feitio, nunca fiz isso, entendeu? Se alguém
que não é de esquerda ou centro-esquerda ou de centro, que acredito que também está nessa pauta. Cindiu, talvez eu acho que não me coloquei direito, eu estava falando sobre o que eu espero do meu público, entendeu? Eu quero, assim como o público quer ter orgulho do IRA, eu quero ter orgulho do meu público também. Afinal, nós construímos isso com mais de 40 anos de história, entendeu? E não foi esse a primeira vez que aconteceu um ato como esse, uma situação como essa que tivemos que nos posicionar perante a sociedade. Eu não sou palestrinha, quem acompanha shows do IRA sabe que eu não fico dando aula de sociologia e ciências políticas no meu show, entendeu? Mas tem horas que a gente não pode se calar. E eu lamento se alguém se sentir. Eu tenho, cara, tem pessoas na minha família mesmo que são conservadores, entendeu? Que são de direita, a gente conversa, não tem problema, entendeu? Eu não peço atestado ideológico para quem está no meu show. Eu só quis fazer um desagravo, né, em favor daquele público que majoritariamente, né, demonstrou sua insatisfação com esse fato político que é incrível, né, cara? Eles estão parando a pauta do Brasil. Um dos momentos de crise, de maior crise do mundo desde a queda da Bolsa de 29, entendeu? Eu não vejo ninguém desse povo, entendeu? Falar sobre o tarifaço, se posicionar perante os Estados Unidos e o governo Trump. Eu não vejo ninguém querem passar na frente de coisas que a gente tem que melhorar para o Brasil, como combate à inflação, segurança pública, o imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. É tanta coisa que nesse momento de crise econômica, diga-se, não só no Brasil, no mundo, entendeu? Que esse povo, entendeu? Tá só preocupado em livrar o rabo do inelegível. Cara, isso é revoltante, cara. Cara, é fantástico, assim, e eu digo para você que, apesar de você, talvez, né, tentar dizer que estava tudo bem lá, que não foi uma coisa, né, direta para as pessoas, eu acho que o teu público, né, e o público, não somente o teu público, mas quem gosta de música no geral, porque a música brasileira, ela sempre teve muita alma de luta, né? Em todos os meios, né? Eu acho que talvez dos anos 2000 para cá, que começou mais a ter aquela comercialização da música, que também é válida, tudo é necessário, o comércio é necessário, tudo vale, mas no caso do Ira e no caso de outras bandas, essa alma de luta, de resistência, isso tá implícito lá nas letras, nas suas atitudes, em tudo. Então, realmente, a gente acaba esperando um posicionamento desse de uma pessoa como você, né? E eu estava muito aflito de perguntar isso para você inicialmente, né? Por conta de você estar sendo apoiado, né? Independente disso, porque a gente pensa que o dinheiro basicamente é tudo hoje, né? Então, perdeu um show ali, perdeu um show aqui, isso já é o caos, não, fique quieto, não fale mais nada. Mas eu vou te ser sincero, como uma pessoa aqui que está, né, te assistindo, eu realmente me senti muito representado e pode ter, você vai ter sempre o nosso apoio, com toda certeza. E eu acho que, apesar de alguns shows cancelados, que parece que foram poucos, né, pela agenda que você tem, isso mostra mais de quem cancelou do que de você, né? Cara, tanta coisa para falar aqui, cara. Como é que você pegou? No começo da sua meada, você falou, a gente falou sobre... pegar esse negócio sobre a questão do dinheiro. Eu sou um artista estabilizado, como todo o IRA, não à toa, honestamente, nós há mais de 40 anos temos sucesso nacional, a gente todo ano bate recordes de shows, ano passado o IRA fez 99 shows, fora os que eu fiz solo também, então dá uma média de tocar a cada 3 dias para mim. Agora, eu sou de orixá, né, nasci católico, mas sou de orixá já de longa data, né, e sou filho de um africano que chama Baba King, um sociólogo, doutorado aqui na USP, escritor, um cara incrível, né? E ele tem uma frase muito legal, que ele fala assim, o ocidental não entende nada. Para o ocidental, riqueza é dinheiro. Riqueza não é só dinheiro. Para nós, africanos, riqueza é, primeiramente, o prestígio social que você tem, o respeito que as pessoas têm por você dentro da sua comunidade, entendeu? Não é o dinheiro que põe no banco. Então, cara, é óbvio que tem gente que ficou
puta comigo, e aliás, é um nível de gente, agora, majoritariamente, que eu recebo no meu direct, no meu Instagram, que eu tenho só Instagram também, né? Majoritariamente, eu cheguei a calcular, é mais de 80%, entendeu? E eu vejo que os caras que vêm me criticar é de um baixo nível, cara, mas um baixo nível que nem quinta série dá pra gente falar, entendeu? Então você vê que é um cara que nem conhece o Willer, ele tá lá que nem gado, como a gente diz, né? Tá lá, porque aí eu fico pensando, será que essas pessoas vão no show do Gilberto Gil, do Chico Buarque, quando ele canta Cálice, eles estão achando que é um cálice de vinho que ele tá falando? Entendeu? Sacou? Então, sabe, tem essas coisas, mas como, né, diria aquele grande pequeno cantor, né, o Nelson Ned, né? Se tudo passa, tudo passará. Boa. Olha, Nazi, toda essa polêmica, né? O que eu fiquei mais assustado nesses dias é que ainda tem músico, né? Porque assim, cara, que passaram inclusive pela ditadura militar, né? Músico lá teve um que tentou te dar uma alfinetada lá com relação a esses shows e você devolveu muito bonito, né? Inclusive com números, né? Exatamente, né? Então vamos lá, Foi vamos muito conversar? bom. Você foi É, técnico até. não, porque sabe por quê? Porque antes de dar uma entrevista eu levantei esses números, tá? Eu sabia que iam tocar no assunto, então eu falei, peraí, jornalisticamente falando, eu falei assim, deixa eu ver aqui, né, oficialmente que existe, mas eu nem quero mais falar desse sujeito, sabe por quê? Porque ele estava Sim. tanto no limbo, né, respondendo os processos dele, alguns terríveis, né? Foi processado pelo Ministério Público por ofender uma menina de 11 anos estuprada, né? 2 vezes. Então eu preciso falar sobre isso. Isso é ser humano? Não é. E ele saiu do limbo dele agora. Ele aproveitou que eu citei o nome dele, e eu não quero mais citar o nome desse cara. Ele que volte, entendeu? A insignificância que ele tem perante a sociedade brasileira. Ou pelo menos que ele continue, né, pagando pau, sacou? Para torturador, entendeu? Que não é o meu caso.